Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Joel 2. Deus ministrou uma palavra no meu coração e o tema dela é tempo de voltar-se para Deus. Porque chega um tempo na nossa vida que a gente percebe que há vários caminhos, mas esses vários caminhos não vai chegar ao lugar que nós queremos. Então, eu quero que você saia daqui entendendo que hoje é noite de nós voltarmos para Deus. Joel 2:12 diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e chorando e com prantos. 13, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do que é mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimento e libação para o Senhor? Somente até aqui. A palavra de Deus vai dizer que Joel, mas lá no versículo 28, vai dizer que Joel, ele vai falar que Deus, depois dessas coisas, ele começa esse versículo dizendo: depois dessas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas eu quero ministrar no seu coração hoje que você saia daqui entendendo depois de que ele vai derramar desse espírito. Sabe, eu quero tomar por esse texto base para falar de voltando-se para Deus, mas de um avivamento. Porque o povo de Deus, o Espírito Santo tem falado isso ao meu coração. O povo de Deus tem se apagado. Hoje pela manhã não fui trabalhar e eu fiquei a manhã inteira orando. E eu falei: Senhor, me ajuda, Pai. E o Espírito Santo só falava no meu coração: o diabo tem se levantado de uma forma sobrenatural. Mas quanto mais ele se levanta, parece que o povo de Deus se apaga. Porque nós estamos se apagando, se acomodando com as coisas que têm acontecido. E Joel, ele vai dizer que depois dessas coisas, Deus ia derramar do Espírito sobre toda a carne. E o povo de Israel, eu quero explicar para vocês que naquele tempo não era fácil para o povo de Israel. O povo de Israel naquele tempo, eles priorizavam alimento. Eles queriam alimento. Na nossa geração hoje, o pastor estava falando aqui domingo, não precisamos nem falar, só um clique, só nós digitar, não precisamos nem liberar a palavra. A gente já recebe dentro de poucos minutos, recebemos aquilo que queremos. Mas naquele tempo não era fácil desse jeito. E o povo de Israel estava vivendo, eles estavam priorizando alimento e eles queriam alimento. Chega um tempo na vida do povo de Israel que eles tinham que fazer culto cedo e à tarde. Porque eles acreditavam, porque eles tinham que apelar para o joelho, porque não era fácil para eles. Tudo que eles faziam, Deus tinha que abençoar. Então eles tinham que orar, e quanto mais eles oravam, mais Deus fazia. Quanto mais eles clamavam, mais Deus abençoava. E aí a Bíblia diz que o povo de Israel, chega um tempo na vida deles que Deus começa a abençoar muito. Deus começa a encher o celeiro, ao ponto deles ter que fazer outro celeiro, porque aquele que eles tinham não estava cabendo alimento. Só que aí que está o problema. Porque quando Deus derrama a bênção sobre nós, a gente vai esquecendo das coisas. Deus está abençoando e a gente vai esquecendo das coisas. E o povo de Israel estava sendo tão abençoado que aí eles começaram a parar de fazer culto. Já não fazia mais culto, o povo de Israel já não se reunia mais, porque o profeta Joel vai chegar um tempo que ele vai falar que o sacerdote estava triste, e o sacerdote precisava voltar a chorar, mas não de tristeza, mas sim quebrantamento, porque o povo já não se quebrantava mais como antes. E o celeiro estava cheio. Só que a história vai dizer, se você ler o capítulo 2 inteiro, que Deus manda uma praga, e Deus vai lá na onde eles estavam plantando e acaba com tudo. Deus acaba com tudo deles, manda uma praga e acaba com tudo. E eles começam a perder a esperança. Ele começa a perder a esperança, o povo sem saber o que fazer. E naquela época eles tinham os costumes de rasgar suas vestes. Eles rasgavam suas vestes porque era sinal que eles estavam passando por dificuldade. E a Bíblia diz que o povo de Israel parou de fazer culto, eles estavam fazendo do jeito que queria, porque era tanta bênção
que eles achavam que eles estavam no comando, não precisava mais de Deus. Sabe, o Espírito Santo falou no meu coração: olha para a nossa geração hoje, olha o que nós estamos vivendo. Sabe, a nossa geração hoje estão cultuando do jeito que quer, estão fazendo do jeito que quer. Sabe, a gente entra na casa do Senhor e o que nós viemos fazer aqui? O que você veio fazer aqui hoje? Porque muitos têm entrado aqui dentro e têm esquecido do que estão fazendo aqui. Sabe, eu preguei lá em Formigas e eu vi, e eu tenho pregado aqui para alguns jovens e eu vejo isso. Quando a gente está pregando, o povo perdeu o temor pela palavra. Sabe por quê? Porque a gente não vem na igreja. O nosso dia é 24 horas. Nesses 24 horas você tem 22 para você fazer, mexer no celular. E quando chega aqui, o povo pega o teu telefone e começa a mexer no celular. Isso é cultuar do jeito que quer. Isso é fazer do jeito que quer. E o povo de Israel estava vivendo desse jeito. O povo de Israel estava cultuando do jeito que queria, na hora que queria. Já tinha perdido isso. E na nossa geração nós estamos vivendo desse jeito. A gente cultua a hora que quer. Sabe, Deus confiou algo na nossa mão e muitas das vezes a gente está pegando e fazendo esse algo de qualquer jeito, do jeito que eu quero. Porque nós vivemos um mundo onde se eu não tenho, meu irmão me dá, as coisas é fácil. E a gente não apela mais para o joelho, a gente perde a arma forte, a oração. Sabe, o momento mais importante do culto é a palavra. E o povo está fazendo o que quer na hora da palavra. Eles começam a mexer no celular, começam a sair, começam a fazer várias coisas, mas não presta atenção na palavra. E sabe, muitas das vezes a gente ainda fala: nossa, o culto foi uma benção. Mas o que pregou? Não sei. Então como que foi uma bênção? Como que nós dizemos que é uma bênção, se nem a palavra nós prestamos atenção? Aquilo que vai mudar a nossa vida. Então nessa noite, entenda que quando você aceitou a Cristo, entenda que quando você entregou a sua vida para Cristo, nada era sobre você, mas tudo era sobre Ele. Porque Ele fala: vem a mim, ou seja, deixa tomar o seu jugo. Então deixa eu andar na direção por você. Quando você vir na casa do Senhor, sai da sua casa pensando que não é do seu jeito, não é do jeito do pastor, não é do jeito da Josi, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, porque Ele nos chamou para isso. Então não viva do jeito que você quer, porque a sua vida tem uma direção, e nós estamos esquecendo que a nossa vida tem uma direção, e nós estamos vivendo do jeito que queremos. Mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, então, eles rasgam suas vestes. Só que não adianta eles rasgar suas vestes. E eu tirei aqui alguns pontos, porque no versículo 12, Deus chama o povo de Israel. Ele ajunta o povo e levanta o profeta Joel e começa a falar para eles. No versículo 12, diz assim, ó: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. O profeta Joel está dizendo para o povo de Israel: convertei-vos a mim. Porque o povo de Israel, eles estavam se perguntando: mas o que nós temos que fazer para mudar isso? Porque eles tinham perdido a esperança, porque Deus tinha acabado com tudo aquilo que era deles. A bênção que Deus deu, Deus tirou, porque o povo se deixou levar pelas coisas. E eles estavam pensando: o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer para voltar, para Deus nos abençoar? Aí o profeta Joel vem no nome do Senhor e fala: convertei-vos a mim. Sabe, nós precisamos entender nessa noite que para Deus derramar do Espírito dele sobre nós, primeiro nós temos que converter a Ele. E converter é a mesma coisa de arrependimento. E arrependimento é direção, é mudança de direção. É eu parar do que eu estou fazendo e mudar de direção. É eu voltar para trás. Porque a gente está vivendo um tempo onde nós estamos indo desembestados assim, ó, sem saber para onde vai, mas nós estamos indo. Mas nós vivemos um tempo que tem que ser igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele está lá fora, ele pega a sua herança e ele sai para fora, e ele faz o que faz lá fora, mas chega um momento que ele cai em si, porque precisamos entender que nós possamos ir aonde nós for, aonde você for.
nada vai te preencher. E vai chegar um momento que você vai ter que parar e cair em si e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? E quantas pessoas hoje não têm parado e falado: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas até aí tudo bem, mas o problema é que a gente reconhece, mas não queremos mudar de direção. Sabemos que os nossos pés estão nos levando para a perdição, mas nós não queremos mudar de direção. E o filho pródigo, ele cai em si e ele se converte a Deus, ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. E a versão linguagem de hoje vai dizer: mas agora voltem para mim. Porque converter, voltar, arrependimento é tudo a mesma coisa. Entenda que para Deus derramar do Espírito dele sobre nós, primeiro nós temos que voltar para ele. Porque como que Deus vai derramar sobre nós se nem ligança nós estamos dando? Como que Deus vai derramar do Espírito sobre nós se nem aquilo que ele deu para nossos vidas a gente não está fazendo? E ainda no versículo 12 vai dizer: assim convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nós precisamos entender que o profeta Joel estava dizendo para Israel: ei Israel, eu não quero a metade do seu coração, eu quero o coração por completo. Porque hoje, se a gente for olhar hoje, os nossos corações estão divididos, porque a gente não sabe o que nós queremos. Eu não sei se eu quero estar um dia na igreja, eu não sei se eu quero estar um dia no mundo. E muitas das vezes a mesma mão que adora aqui está adorando lá fora. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel é: Israel, eu vou derramar o Espírito, mas primeiro vocês têm que se entregar de todo o coração. Porque a minha Bíblia diz que se nós formos mornos, Deus está a ponto de vomitar eu e você. Se nós somos mornos, Deus está a ponto de nos vomitar. Ou seja, se nosso coração estiver dividido, Deus está a ponto de nos vomitar. A minha pergunta para você é: aonde está o seu coração nessa noite? Aonde está o seu coração? Porque às vezes os nossos corações têm estado em tantos lugares. Às vezes o nosso coração tem estado em tantos lugares. Tem uma história que eu não lembro se foi o pastor que falou, mas o homem estava em cima do muro e Deus estava lá puxando ele, fazendo para ele vir. E o diabo não, o diabo estava lá paradinho de braço cruzado. Aí despertou uma curiosidade naquele homem: mas por que você não me chama? Por que você não faz para mim? Aí o diabo vira para ele e fala: porque o muro já é meu. Precisamos entender que um coração dividido, se nós não entregarmos para Deus, ele já é lá de fora. Então ou você entrega ou você não entrega. Porque a nossa geração hoje está vivendo um acomodismo, que a nossa geração hoje ela quer viver as coisas de Deus e quer viver as coisas do mundo. Quer viver as coisas de Deus e quando chega lá fora quer fazer os prazeres do mundo. Só que Deus, ele não aceita um coração dividido. O que Deus estava dizendo para Israel é: ou vocês entregam, ou vocês não entregam. Eu não quero nada dividido. E o que Deus está dizendo aqui nessa noite para nós é isso: ou vocês entregam o coração por completo, ou vocês não entregam. Ou vocês faz ou não faz. Ou vocês pegam no cajado, no arado e começam a fazer ou não faz. Porque nada é dividido. Precisamos entender que não é dividido. Não é do jeito que eu quero. Mas precisamos pegar e fazer. Se nós pegarmos para fazer, na reunião o pastor falou: ninguém é obrigado a nada. Eu venho aqui todos os dias, mas eu nunca fui obrigado, porque é um amor. E ninguém é obrigado a nada a fazer o que nós fazemos aqui. Mas se pegou para fazer, não tem que fazer dividido, tem que fazer direito. Tem que fazer o que é certo. E era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel. E ainda no versículo 12, vai dizer: convertei-vos a mim de todo o coração, e sim com jejuns. Sabe, o povo de Deus hoje tem perdido uma arma forte, que é o jejum, a oração. Sabe, o povo de Israel, eles estavam tão dispersos que eles pararam de orar, pararam de jejuar, pararam de se consagrar. E Deus estava dizendo: voltem para mim de novo, com jejuns, voltem para mim.
Sabe, a minha pergunta para você é: há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não sai do seu acomodismo e faz uma consagração para Deus? Porque o povo de Deus, sabe, em geral, tem perdido uma arma forte. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 20, que o rei Josafá, ele faz um jejum nacional, ele convoca todo mundo, porque estava passando por dias difíceis, momento difícil, aí Deus dá a vitória. Aí você me pergunta: mas Caio, então eu tenho que parar de comer? Não, você tem que ter um propósito naquilo que você faz, porque quando você se posiciona, Deus se posiciona no lugar dele também. É como eu dar um passo, se eu der um passo, Deus dá outro. E Deus caminha tudo, mas o problema é que nós estamos acomodados e não queremos dar o nosso passo, porque está bom aonde eu estou, está bom, está confortável, aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai, sabe, rir de mim, aqui ninguém vai fazer, porque as pessoas não vão me ver quando eu estou no meu acomodismo. Mas entenda que nós precisamos nos posicionar, porque igual eu disse aqui, o diabo tem se levantado de uma forma sobrenatural. Só que parece que quanto mais ele se levanta, o povo de Deus está se apagando. Mas isso era para que nós possamos se levantar mais ainda. Quanto mais ele se levantar, mais nós se levantamos também. Nós não podemos nos calar. Mas como que nós vamos fazer isso? Porque o diabo, ele não tem medo de pessoa que grita, pessoas que pregam bem, pessoas que fazem coisas para mostrar. Mas o diabo tem medo de pessoas que oram. Ele tem medo de pessoas que têm uma vida de oração. Então, se nós, igreja, nessa noite se posicionar em oração, em jejum, não há batalha que nós não vencemos, porque o diabo, ele pode ter poder sim, mas o nosso Deus tem todo o poder. Ele tem todo o poder, só que nós não entendemos isso. Muitas das vezes nós não entendemos isso. E no versículo 13, vai dizer assim: e rasgai vossos corações, e não a vossa vestes. Joel estava dizendo para eles, porque o povo de Israel tinha o hábito de rasgar suas vestes. E eles rasgou suas vestes, se prostrou no chão e não adiantou. A praga veio, acabou com tudo. E o que Joel disse para eles: não rasga as suas vestes, mas rasga o coração. Porque não adianta eu rasgar as minhas roupas, não adianta eu fazer fisicamente, se o espiritualmente está morto, se o meu coração está duro. Falando nas minhas palavras, Deus estava dizendo para o povo de Israel: abra o coração de vocês. Porque o povo de Israel, além de perder tudo que tinha perdido, ainda estava com o coração duro. Além de fazer o que eles estavam fazendo, ainda estavam com o coração fechado. E Deus estava dizendo através do profeta Joel: abra o coração de vocês. Sabe, nós precisamos entender isso, porque a gente não pode ser só ouvintes. E muitas das vezes temos ouvido, mas aquilo não entra no nosso coração, porque precisa um quebrantamento. E o povo de Israel queria o avivamento? Queria, mas tinha que ter o quebrantamento, porque sem o quebrantamento não tem avivamento. Porque avivamento não se compra na loja, avivamento não é um produto, você tem que buscar, você tem que pagar o preço para isso. Só que a minha pergunta: será que nós queremos pagar o preço? Será que nós estamos pagando o preço para isso? Porque desde quando eu entrei, eu clamo por Deus por um avivamento. Eu peço, Deus, quando eu estou aqui no meio dos jovens, eu falo: Deus, aviva, Senhor, aviva. E sempre eu tenho pedido avivamento. E foi por isso que o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, que para Ele derramar o Espírito, o avivamento, a gente tem que se posicionar. Nós temos que abrir o nosso coração, temos que voltar para Ele. Versículo 14 diz assim: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e se deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o vosso Deus?
o profeta Joel estava dizendo para aquele povo: ou vocês se arrependem e vivem, ou vocês não se arrependem e morram. Sabe, se eu e você não se voltar para Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos morrer espiritualmente. Aí a gente fala: eu estou livre, eu vou andar, eu vou fazer o que eu quiser. Sim, mas o seu espírito está morto, está morrendo. E o que tem de gente no meio do povo de Deus, morto espiritualmente, mas não querem mudar de vida. O que tem de gente morto espiritualmente, mas não querem tomar uma posição. Sabe, e o profeta Joel estava dizendo para o povo de Israel: ou vocês se arrependem e vivam, ou vocês vão morrer. Porque eles já tinham perdido a esperança, estavam todos abatidos. Sabe, nesse mundo pandêmico que nós estamos vivendo, nisso tudo que nós estamos vivendo, muitas das vezes a gente abaixa a cabeça. Uma geração onde a depressão está sendo dominada. E se nós não se posicionarmos, nós vamos morrer espiritualmente. E acaba que ataca o físico. Aí nós vamos morrer espiritualmente e fisicamente. Então, nessa noite, o que te impede de voltar a queimar? Porque às vezes você fala: mas Caio, eu estou na igreja há tanto tempo, eu vivo, eu faço o que eu tenho que fazer. Mas às vezes você está fazendo por fazer, porque você já não sente mais aquele fogo queimar no seu coração. Sabe, do louvor, muitas das vezes a gente tem que tocar com o coração queimando. Não tem que tocar porque eu estou na escala, eu não tenho que fazer porque eu tenho que fazer, não. Então o que te impede você de voltar, o que te impede você de queimar por Cristo? Porque eu tenho uma coisa a dizer para você: tempo de igreja não vai salvar ninguém. E a gente pode ficar 50 anos dentro de uma igreja e a gente pode ir para o inferno. Mas a gente pode viver um dia na casa do Senhor e ser salvo. Porque depende de mim e de você. E entenda, se você não quiser, ninguém vai querer por você. Ou você toma uma posição, ou vocês vão morrer espiritualmente. Era isso que o profeta Joel estava dizendo. Então é noite de se arrepender, é noite de voltar-se para Deus. O que nós estamos esperando? O Espírito Santo fez essa pergunta para mim hoje de manhã. O que nós estamos esperando para se posicionar? O que nós estamos esperando? Esperando o mundo morrer primeiro, para depois se posicionar e ir atrás deles? O que nós estamos esperando para se posicionar? Com jejuns, oração, com aquilo que Deus colocou na nossa mão. E há uma outra profecia do profeta Joel, que ele fala sobre, que está no versículo 25. Eu vou ler do 25 ao 28. Diz assim: e restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a largata, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Essa era outra profecia do profeta Joel, que ele estava dizendo: se vocês se posicionar, a esperança vai voltar, tudo aquilo que vocês perderam, eu vou restituir mais ainda. Sabe, se você se posicionar nessa noite, eu não sei como você entrou aqui. Talvez você está declarando: cara, mas você não sabe como está a minha vida. Não sei, eu não preciso saber, Deus sabe. E se você se posicionar, Deus está dizendo para você que Ele vai restituir 2 vezes mais, assim como fez com Jó. Mas nós precisamos entender que o primeiro passo somos nós. Quem dá é eu e você. O primeiro passo quem dá sou eu e você. Porque a gente está esperando Deus fazer uma coisa que eu e você temos que fazer. Lembra de Lázaro? Se ninguém tirasse a pedra, Lázaro não ia sair.
Alguém teve que tirar, porque aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer. E a posição que você tem que tomar, Deus não vai tomar por você. Então ou você se posiciona, ou você morre espiritualmente. Vamos rasgar o verbo, porque não tem como, sabe? Eu fico falando para Deus, Deus, mas o Senhor quer que eu prego desse jeito, Deus? Ele falou, não, mas não é tempo de passar a mão na cabeça. Não é tempo mais, porque eu estou diante de pessoas maduras, pessoas que entendem, pessoas que há tanto tempo estão aqui, sabe? E às vezes basta uma posição e a gente faz de novo e a gente começa a sentir a verdadeira alegria. Porque há quanto tempo a gente não sente uma alegria de estar fazendo aquilo que Deus colocou na nossa mão? Há quanto tempo nós não sentimos mais? E Deus estava dizendo para eles, então se posicione e voltem, porque Jesus está voltando. Então eu volto para Ele antes que Ele volte para mim, porque se Ele voltar para mim e eu não voltar para Ele, você já sabe para onde você vai, você já sabe qual é o seu caminho. Então o que te impede você de voltar hoje? O que te impede você, quando eu falo voltar, não é voltar para a igreja, não é voltar para a doutrina, não é debaixo de regras, mas é você voltar a queimar por Deus, porque nós vivemos um tempo onde o fogo se apagou, o fogo se apagou, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque aqui ainda tem pessoas que queimam por Deus, queimam por Jesus, e Ele quer mais, pessoas que querem mais por Deus. Sabe o que te impede você hoje de voltar a queimar na presença de Deus? O que te impede você hoje de fazer o que você fazia com alegria? Não no mecânico, não algo mecânico, mas aquilo que por amor Deus chamou para pregar. Vou pregar com amor, não vou porque eu tenho que ir. Deus chamou para tocar, eu vou tocar, mas com amor, não porque eu tenho que ir, com o coração queimando. Deus chamou eu para ficar na mídia com amor, não é porque eu tenho que ir, porque não é porque eu quero, não é porque eu tenho que ir, é porque Ele nos chamou e tem que queimar em nosso coração. E nós temos esquecido disso, porque a gente está vivendo como o povo de Israel, achando que está no controle, achando que está na direção, achando que a gente não precisa. Sabe quantas pessoas vivem e está tendo só dias aqui na terra, estão só existindo, porque vivendo já não sabe o que é isso mais. Vivendo, quando eu falo, é uma verdadeira alegria, já não sente mais o fogo de Deus queimar no seu coração. E acredite, se você não queima mais por Jesus, é melhor você se apressar a queimar de novo. É melhor você correr e se apressar para você queimar de novo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu entro aqui eu falo, eu vou dar o meu melhor, porque quando eu sair pode ser a última vez. Quando eu sair daquela porta eu posso cair da escada e chegou minha hora, eu fui embora. Jesus não voltou para todos, mas voltou para mim. Então o que nós estamos esperando acontecer para a gente queimar de novo? O que nós estamos esperando acontecer para a gente voltar a fazer o que nós fazíamos com intensidade? E quando eu falo voltar a fazer, não é mecânico, gente. Não é mecânico, porque tem muitas pessoas que estão fazendo, pessoas pregando, mas não tem unção naquilo que faz. Não tem unção naquilo que faz, não tem unção no seu ministério, não tem unção, sabe por quê? Porque perdeu a chave, a oração, porque perdeu, sabe, se apagou, morreu espiritualmente. Só que nessa noite, entenda que se você não está queimando, o melhor disso tudo é que Ele nos dá a oportunidade a cada dia. Mas só que vai chegar uma hora que essa oportunidade vai acabar. Vai chegar uma hora que você pode entrar aqui e Deus falar, volta. Você fala, hoje não, deixa amanhã. Aí você sai daqui e acabou a oportunidade. Então o que nós estamos esperando acontecer? O que nós estamos esperando para nós se posicionarmos?
Ei, igreja, entenda uma coisa nessa noite. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. E eu e você não podemos brincar de ser crente. Porque se eu e você brincar de ser crente, o diabo vai brincar comigo e com você. E o que tem de gente, legalidade para o diabo brincar. Só que entenda nessa noite que se você estiver queimando por Cristo, o diabo, ele não pode brincar com as nossas vidas. Porque Deus nos protege, Deus cuida de nós. Então, que nessa noite, o que te impede? Qual é a barreira que te impede? Volte-se para Deus antes que seja tarde. Porque quando você chegar na frente de Deus, Ele vai dizer para você: eu te dei a oportunidade. Aí você fala: mas Senhor, qual que vai ser a sua desculpa? Qual que vai ser a nossa desculpa? Porque a oportunidade é o que não falta. Ele está te dando a oportunidade hoje, e pode ser a última vez. Então agarre a oportunidade, volte a queimar, faça o que você fazia. Faça o que você fazia. Se coloque de pé nessa noite. Quero orar com você nessa noite. Eu não sei o que te impede, mas quebre essa barreira hoje e volte para Cristo. Porque hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de voltar. Talvez você chegou aqui dizendo que ia ser só mais um culto. Talvez você chegou aqui dizendo que alguém te convidou para estar aqui. Mas eu quero dizer que não. Deus está te dando a oportunidade de você voltar a queimar por Ele. Deus está te dando a oportunidade hoje, então a escolha é sua. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Nós vamos com nossos pés. A gente vai porque a escolha é minha e sua. Sabe, lá no Jardim do Éden, Deus poderia muito bem ter tirado a árvore, porque Ele sabia que Adão ia pecar. Mas por que Ele deixou? A escolha de Adão. Ele tinha escolha. E hoje, talvez você fala: mas por que eu estou vivendo tantas lutas? Por que Deus está permitindo? Que às vezes é escolhas. Precisamos escolher. E hoje você tem a decisão. A escolha está na sua mão. Porque no último dia, você não vai poder julgar ninguém. Você não vai poder apontar: ah, mas foi fulano fez eu fazer isso. Não, você faz porque você quer, e você vai para onde você quer. Então nessa noite, voltem-se para Deus. O profeta Joel se levantou e falou: volte-se para Deus. Nós precisamos de pessoas como o profeta Joel. Voltem-se para Deus. É tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. Feche seus olhos nessa noite. Pai, eu quero, Senhor, te louvar nessa noite, Deus, te agradecer, Deus, por essa palavra, Deus. Deus, aquilo que eu não falei, o Teu Espírito Santo fale, Pai, nessa noite, Deus. Pai, que os Teus filhos saiam daqui entendendo, Papai, que hoje é a oportunidade de nós começarmos a viver, Papai. Hoje, Papai, é a oportunidade de nós voltarmos a queimar, Senhor. Porque há um propósito de nós estarmos aqui esses corações, ó Pai. Começa a visitar, Pai, e toda barreira, Papai, caia por terra, Senhor. Mas, ó Pai, eu clamo, ó Deus, para que a Tua igreja, Deus, voltem a queimar. Voltem, Senhor, ó Deus, a, Papai, buscar, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu, Papai. Ah, Senhor, ó Deus, enche, Papai, corações nesse lugar, Papai. Enche, Senhor, pessoas nesse lugar, Papai. Derrama, Papai, do Teu Espírito sobre este lugar, Papai. Derrama, Papai, da Tua glória, Papai. Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, Pai. Pandemia, Senhor. Mas isso não vai impedir o povo de Deus de caminhar. Isso não vai impedir o povo de Deus de se levantar, Papai. Oh, aleluia.
pode fazer nessa noite. Faça, papai.